Oi pessoal, é o Dr. Luiz Guilherme Labinas, do Labinas Psiquiatria. O vídeo de hoje vai ser sobre tratamento medicamentoso na esquizofrenia. Eu recomendo que assistam antes o meu vídeo que fala da esquizofrenia em si, dos seus sinais, sintomas, como a evolução da doença, antes da gente seguir nesse vídeo, tá ok? O tratamento da esquizofrenia ele é feito com medidas comportamentais e também com essa parte medicamentosa. O foco hoje é em alguns dos remédios relacionados à própria doença. Antigamente, o tratamento era feito em manicômios, onde tem muitas críticas, a forma como as coisas ocorriam lá não eram das mais humanas, por assim dizer. Então, ao longo do tempo, com a introdução do que chamamos de reforma psiquiátrica, a forma como foi cuidando dessas pessoas que sofrem desse transtorno foi mudando, se tornando inclusive muito mais humana. As medicações elas foram desenvolvidas, descobertas em torno da década de 40, meados para o final da década de 40, começo da década de 50 do século passado. E até hoje alguns desses remédios são menos usados, um ou outro são um pouquinho mais usados, e ao longo desse tempo foi desenvolvendo, novas medicações foram sendo feitas, eles foram se tornando cada vez melhores e mais efetivos. Os antipsicóticos, eles agem principalmente no que chamamos de sintomas positivos. Para relembrar, os sintomas positivos são aqueles das alucinações, então aquela pessoa que ouve vozes, tem visto vulto, visto pessoas que os outros que ao seu entorno não conseguem observar, e os delírios, que são aquelas ideias, pensamentos que não têm fundo real na sociedade em que a pessoa vive e que geralmente tem um conteúdo persecutório, então as pessoas acham que os presidentes, o mundo tá conspirando contra, com umas ideias de que querem matá-la, enfim. Então, os remédios eles agem muito bem nessa parte. Por quê? As medicações psiquiátricas, os antipsicóticos, eles agem bloqueando receptores de dopamina, principalmente receptores D2, e aí mudam a conformação da dopamina em algumas regiões do cérebro, chamado sistema nigroestriatal, sistema mesolímbico, e aí diminuem essas alucinações, esses delírios. Os primeiros antipsicóticos feitos são os de primeira geração, que são os antipsicóticos típicos. O remédio mais clássico é o Aldol, o haloperidol, e é o mais famoso. Então eles conseguem diminuir esses sintomas, né, da alucinação, o delírio, que são esses sintomas positivos, só que eles não agem tão bem no que chamamos de sintomas negativos, que como eu até falei no outro vídeo, são o embotamento afetivo, então aquele distanciamento das outras pessoas, a diminuição da mímica facial, a perda cognitiva. Então são remédios que não agem tão bem nesses receptores. Claro, eles têm alguns efeitos colaterais, sim, que é um pouco de rigidez, de lentificação do pensamento, diminuição da expressão, que são efeitos que sempre que a pessoa apresenta, tem que falar para o psiquiatra para achar formas de melhorar esse tratamento. Depois dessa primeira geração, vieram novos antipsicóticos, são os antipsicóticos atípicos. Alguns deles são a olanzapina, a risperidona, a quetiapina, a ziprasidona e recentemente também o aripiprazol. Eles são antipsicóticos que agem também nos receptores de dopamina D2, que eu falei, mas eles também agem em receptores de serotonina, o 5-HT, geralmente o 5-HT2A. Com isso, tem uma certa ação também na vontade, na disposição e até alguns no menos, um pouquinho mais em relação aos de primeira geração, mas eles agem também nessa parte dos sintomas negativos, tá ok? Então, esses antipsicóticos, eles mexem no delírio, mexem na alucinação, ajudam um pouco nesse embotamento afetivo, nessas perdas cognitivas, dando à pessoa um pouco mais de energia, mais disposição. Eles têm alguns efeitos colaterais, por exemplo, alguns deles, a risperidona, ela se parece muito com o Aldol na sua conformação, na sua ação. Então, ela pode dar aumento de prolactina, ela pode dar um pouco de rigidez. A olanzapina, por agir em alguns
outros receptores, ele pode dar um ganho de peso, uma certa sedação. O aripiprazol, por exemplo, ele pode, como efeito colateral, dar uma inquietação, uma certa agitação. A quetiapina também dá um pouco desse ganho de peso, também pode dar um pouco de sedação. Esses são alguns efeitos colaterais, mas lembrando que na agitação, aquele paciente está agitado, que está agressivo, que está persecutório, que está alucinando, eles agem muito bem. E aí são as dosagens que vão ver como é que vai ser essa ação, até quanto que vai melhorando ou não, tá? A medicação tem que ser sempre vista junto com o psiquiatra, para o psiquiatra ele entender, ver como está sendo esse processo, se a dose está baixa, se a dose está alta. Não é recomendado que essa pessoa ela faça uso indiscriminado sem essa avaliação. São remédios um pouco mais caros, a olanzapina, a quetiapina em doses mais altas, a clozapina, o aripiprazol são remédios com preço mais custoso. Só que boa parte deles o próprio governo fornece via alto custo. Então, se você faz uso, é legal até conversar com o seu psiquiatra, porque ainda está na farmácia de alto custo. Uma coisa que acontece com esses pacientes, eles às vezes, por se sentirem bem, eles falam, estou bem, para o remédio. E o que acontece? Toda vez que para a medicação, propicia um novo quadro. Quanto mais crise a pessoa tem, mais perdas cognitivas ela vai apresentando. E aí aquela lentificação que a gente vê em pessoas que têm a doença há muito tempo e não são medicadas, elas ficam mais evidentes. O uso regular da medicação é muito importante, tá bom? Então, quanto mais o abandono, pior fica a evolução da doença. Claro que a esquizofrenia é uma doença muito grave, ela tem diferentes gravidades. Então, também tem essa questão da própria gravidade da doença, ok? Fora isso, também é importante que começou a ver que a pessoa está com um hábito estranho, está com pensamentos estranhos, mais desorganizada, alucinações, corra a um psicólogo, a um psiquiatra, a um profissional de saúde para identificar se há algum transtorno psiquiátrico. E em sendo esquizofrenia, quanto mais precoce o tratamento, melhor. Lembrando que a esquizofrenia comete muitos jovens, final da adolescência, começo da idade adulta, que é onde está começando a ir para o mercado de trabalho, os estudos estão ficando mais efusivos, e aí uma perda é muito prejudicial, tá ok? Um último ponto é que esses antipsicóticos atípicos, como eles têm algumas propriedades serotoninérgicas, eles ajudam muito em algumas outras doenças. Então é comum a pessoa com depressão mais grave, às vezes usar um antipsicótico, por exemplo, uma quetiapina, um transtorno bipolar, numa fase de alucinação, delírio, agudização da doença, da mania, como eu já expliquei em outro vídeo, é importante usar às vezes um antipsicótico como olanzapina, tá? Então, vocês vão ver alguns pacientes que não necessariamente têm esquizofrenia usando esses remédios, tá ok? Eu fico por aqui, qualquer dúvida, qualquer pergunta, por favor, mandem mensagem, seja pela página no Facebook, seja pela no YouTube. Eu peço que se inscrevam nos meus canais, Labinas Psiquiatria, e curtam o vídeo, tá ok? Um grande abraço.